Imagine um homem que mora no porão de um prédio, num apartamento sem janelas. Um homem que não sai pra fora há dias, que há dias não vê a luz do sol, que há dias não vê ninguém. Um homem que, quando anda no corredor do seu andar, fica assustado, porque não há ninguém lá, ele não tem vizinhos. E o único som que ele escuta é das máquinas velhas de refrigerante ecoando durante a madrugada. Até que um certo dia, esse homem tem a certeza de que tem algo fora do seu apartamento, só esperando para ele sair. E quanto mais esse homem vê sinais de que há algo querendo pegá-lo, mais a gente entende que não tem nada querendo pegá-lo. Ele está louco. Mas e se ele não estiver louco? E se ele realmente estiver vendo algo que a gente não consegue ver? Bom, você vai ter que ver essa história até o final para descobrir a resposta. Galera, esse clipe que vocês acabaram de ver, eu filmei depois do react que eu vou fazer da creepypasta, porque agora eu não sei nada da história. Então esse resuminho aí eu fiz depois que eu li a história toda com vocês. Mas antes da gente começar, queria agradecer todo mundo que participou da minha sessão de autógrafos em Campinas. Foi muito legal. Pra quem não tá sabendo, eu lancei um livro chamado A Figura, de mistério que se passa no Brasil. É muito legal. Vou deixar o link na descrição, mas você também encontra o livro nas livrarias por todo o Brasil. Isso é muito chique. E se você quiser saber de futuras sessões de autógrafos, é só me seguir no Instagram, porque eu vou comentar por lá. Inclusive, nesse dia eu ganhei vários presentes e eu estou usando um deles, né? Eu ganhei do Lucas e da Letícia esses 2 bottoms com figuras muito importantes aqui pro canal. O Paulo e o lobisomem do Oh, Perdão. Enfim, no meu Instagram eu vou mostrar os outros presentes que eu recebi, então me siga lá. E é isso, bora pra história que o Levi, inscrito do canal, como vocês estão sabendo, chamei um inscrito para traduzir pra mim, e ele aqui que procurou essa creepypasta e trouxe pra gente. Eu já ouvi falar de Psychosis, ela é muito famosa entre as pessoas que são amantes de creepypasta. Nunca cheguei a ler, mas eu sei que tem a ver com um cara que meio que vai enlouquecendo. Na verdade, a gente não sabe se ele tá enlouquecendo ou se ele realmente está sendo perseguido por alguma coisa. Que tem tudo a ver com o meu livro A Figura. Nossa, tudo a ver. Bom, então vamos lá. Psicose. Psychosis. In English, tá? Because I'm so fluent in English. I could read in English, but you don't speak English, so I asked for Levi to translate it, you know? Yes. Domingo. Não tenho certeza de por que estou escrevendo isso em um papel e não no meu computador. Acho que notei algumas coisas estranhas. Não que eu não confie no computador, eu só preciso organizar meus pensamentos. Isso aqui é bem interessante, tá, gente? Porque normalmente creepypasta são relatos que as pessoas colocam na internet. Então, se ele está escrevendo isso num papel, como que a gente adquiriu esse texto? Tô curiosa já. Eu só preciso organizar meus pensamentos. Preciso escrever todos os detalhes em um lugar objetivo. Um lugar que eu saiba que o que eu escrever não possa ser apagado ou mudado. Não que isso esteja acontecendo, é só que tudo fica confuso aqui e a névoa de memórias dá um tom estranho às coisas. Estou começando a me sentir limitado nesse pequeno apartamento. Talvez esse seja o problema. Eu fui logo escolher o apartamento mais barato, o único no porão. Mas aí também, né, vai decidir morar no porão. Primeiro que não vai ter janela, vai ficar no escuro. Qualquer um enlouqueceria no escuro. Você precisa de sol. A ausência de janelas aqui embaixo faz dias e noites passarem despercebidos. A ausência de janelas, tá vendo? Não sai há alguns dias. Tenho trabalhado nesse projeto de programação tão intensamente. Acho que eu só quero terminar. Horas sentado e encarando o monitor pode fazer qualquer um se sentir estranho. Eu sei, mas não acho que seja isso. Não estou certo de quando comecei a sentir como se algo estivesse estranho. Não consigo nem definir o que é. Talvez eu só não tenha conversado com alguém por um tempo. É a primeira coisa que me veio à cabeça. Todos com quem normalmente converso online, enquanto programo, têm estado ausentes. Ou simplesmente não entram de jeito nenhum. Minhas mensagens não são respondidas. O último e-mail que recebi de alguém foi de um amigo, dizendo que falaria comigo quando voltasse do mercado. E isso foi ontem. Eu telefonaria pra ele com meu celular, mas o sinal aqui é terrível. Isso mesmo, eu só preciso ligar pra alguém. Vou lá fora. Bem,
Não funcionou muito bem. Agora que o medo tá passando, me sinto um pouco ridículo por estar assustado. Me olhei no espelho antes de sair e vi que eu não tinha feito a barba que tinha crescido nos últimos 2 dias. Eu tava saindo só pra uma rápida ligação. Entretanto, troquei minha camiseta, pois era a hora do almoço, e achei que passaria por, pelo menos, uma pessoa que eu conhecesse. Isso não aconteceu. Gostaria que tivesse. Quando saí, abri a porta do meu pequeno apartamento devagar. Um pequeno sentimento de apreensão havia, de algum modo, se alojado em mim, por alguma razão indefinível. Botei a culpa disso em não ter falado com ninguém, exceto eu mesmo, por 1 dia ou 2. Espiei o sujo corredor cinza, ainda mais encardido por ser um corredor de porão. De um lado, uma grande porta de metal que levava à sala da caldeira do prédio. Estava trancada, é claro. 2 monótonas máquinas de refrigerante estavam perto dela. Comprei um refrigerante de uma delas no primeiro dia que me mudei, mas já tinha vencido há 2 anos. Tenho certeza de que ninguém sabe que essas máquinas estão aqui embaixo, ou que minha proprietária não se preocupa em reabastecê-las. Fechei minha porta suavemente e caminhei na outra direção, tomando cuidado para não fazer barulho. Nem sei porquê, mas foi divertido ceder a esse impulso estranho de não quebrar o monótono barulho das máquinas de refrigerante. Fui até a escadaria e subi até a porta da frente do prédio. Olhei através da janelinha quadrada da pesada porta e tive um grande choque. Definitivamente não era a hora do almoço. A penumbra da cidade pairava sobre a rua escura do lado de fora e os semáforos no cruzamento à distância piscavam amarelos. Nuvens escuras, roxas e pretas pairavam acima. Nada se movia, exceto algumas árvores na calçada que balançavam ao vento. Lembro de tremer, apesar de não estar com frio. Talvez tenha sido o vento lá fora. Dava para ouvir vagamente através da porta. E eu sabia que era aquele tipo de vento noturno. O tipo que era constante, frio e quieto. A não ser pela rítmica música que fazia ao passar através das inúmeras folhas invisíveis das árvores. Decidi não sair. Em vez disso, levei meu celular até a janelinha da porta e chequei o sinal. As barras do medidor se encheram e eu sorri. Hora de ouvir a voz de alguém, lembro de pensar, aliviado. Era uma coisa estranha estar com medo de nada. Balancei minha cabeça, rindo de mim mesmo silenciosamente. Apertei a descagem rápida para o número da minha melhor amiga, Amy, e segurei o celular perto de minha orelha. Chamou uma vez, mas então parou. Nada aconteceu. Eu escutei o silêncio por uns bons 20 segundos e então desliguei. Franzi a testa e olhei para o medidor de sinal novamente. Ainda cheio. Ia discar o número dela mais uma vez, mas o celular tocou na minha mão, me assustando. Coloquei no ouvido. Alô? Perguntei, segurando o pequeno choque de ouvir uma voz pela primeira vez em dias. Mesmo que fosse a minha própria. Eu havia me acostumado com o barulho contínuo dos funcionamentos internos do prédio, do meu computador e das máquinas de refrigerante no corredor. A princípio, não houve resposta à minha saudação, mas então, finalmente uma voz veio. Oi. Disse uma clara voz masculina, obviamente de alguém com idade para estar na faculdade, como eu. Quem é? John, respondi confuso. Ah, desculpa. Número errado. Ele respondeu e desligou. Eu lentamente baixei o celular e me encostei contra o grosso muro de tijolos da escadaria. Aquilo foi estranho. Olhei na minha lista de chamadas recebidas, mas o número não era familiar. Antes que eu pudesse pensar mais sobre isso, o celular tocou, me assustando de novo. Desta vez, eu olhei a tela antes de responder. Era outro número desconhecido. Então, segurei o celular perto do ouvido, mas não disse nada. Não ouvi nada, exceto o zumbido comum de uma ligação. Foi aí que uma voz que eu conhecia quebrou minha atenção. John? Foi a única palavra na voz de Amy. Eu só tenho um suspiro de alívio. Ei, é você, respondi. Quem mais seria? Ela respondeu. Ah, o número. Eu estou em uma festa na rua 7 e a bateria do meu celular descarregou assim que você me ligou. Esse é o celular de outra pessoa, óbvio. Ah, ok, eu disse. Onde você tá? Ela perguntou. Meus olhos observaram as paredes de bloco de concreto e a pesada porta de metal com sua pequena janela. No meu prédio. Eu suspirei. Estava me sentindo confinado. Não percebi que era tão tarde. Você deveria vir aqui. Ela disse, rindo. Deixa pra lá. Eu não tô com vontade de procurar um lugar estranho sozinho, no meio da noite, eu disse, olhando pela janela silenciosa rua que secretamente me assustou um pouco.
Acho que eu vou continuar trabalhando ou, sei lá, ir pra cama. Deixa de besteira. Ela respondeu. Eu posso buscar você. Seu prédio é perto da rua 7, certo? Você tá bêbada? Eu perguntei, despreocupadamente. Você sabe onde eu moro? Ah, claro. Ela disse, abruptamente. Acho que eu não posso chegar aí andando, hein? Poderia se você quisesse perder meia hora, né? Falei pra ela. Certo. Ela disse. Eu tenho que ir, mas boa sorte com o seu trabalho. Baixei o celular mais uma vez, olhando os números piscarem enquanto a chamada terminava. Então, de repente, o silêncio se encaixou nos meus ouvidos. As duas estranhas ligações e a sinistra rua do lado de fora só reforçaram minha solidão nessa escadaria vazia. Talvez por ter visto muitos filmes de terror, eu tive a inexplicável ideia de que algo poderia enxergar pela janela da porta e me ver. Algum tipo de entidade horrível que pairava à beira da solidão. Só esperando para surpreender pessoas ingênuas que caminharam para longe demais dos outros seres humanos. Olha só, gente, eu fiquei um tempo sem aparecer, né? É que eu tava realmente muito concentrada na história, eu até esqueci o que eu tava gravando, eu só tava lendo e pensando sobre. Mas agora que falou numa entidade que se aproveita da solidão dos outros, é parecido com a minha história, hein? Mas é isso. Enfim, gente, tá esquisito porque, claro, esse personagem ele perdeu a noção da hora porque não tem janelas na casa dele. Ele poderia olhar o celular? Sim. Mas, quando ele liga pra amiga dele, a amiga parece não saber onde ele mora, o que é uma coisa esquisita. Era pra amiga saber. Mas, ao mesmo tempo, ela pode estar bêbada e, tipo, não se tocou, sei lá, falou, ai, caralho, onde você mora mesmo? E não percebeu, sabe? Também pode ser ele enlouquecido vendo coisa onde não há. Não sei se vocês conhecem um livro chamado A Figura... Não, zoeira. Mas realmente tá uma coisa meio parecida, né? Mas um livro chamado O Bigode, que é muito, muito, muito legal e fala sobre um cara que a vida toda ele teve um bigode. Não a vida toda, porque bebezinho ele provavelmente não tinha um bigode. Será que bebezinho ele também tinha um bigode? Enfim, gente, não importa. Na vida adulta, ele tinha um bigode e ele resolve raspar o bigode. Só que a esposa dele não percebe que ele raspou o bigode. Não percebe, não. Ela não fala, vi que você raspou o bigode, ficou muito bom ou ficou muito ruim. Ela só não fala nada. Como se ele não tivesse raspado o bigode que ele teve a vida toda. Então ele começa a achar que a esposa tá fazendo uma pegadinha com ele. Tipo, de não falar nada, sabe? Tipo, fingir que nada aconteceu. E como a esposa adora fazer pegadinhas, ele fala, beleza, ela tá me trollando. Quando ele vai pro trabalho, as pessoas não comentam nada sobre o rosto sem bigode dele. Ele fica, será que a minha esposa quis fazer uma pegadinha tão grande que ela ligou pro pessoal do meu trabalho pra eles fingirem que eu tô sem bigode? Enfim, que não tem nada a ver com a história de hoje, né? Mas fica aí a dica pra quem curte esse estilo de narrativa de pessoas que não sabem se elas estão enlouquecendo ou não. Enfim, você acha que o protagonista da nossa história tá enlouquecendo ou realmente tem uma força maligna lá tentando deixar ele doido? Com certeza ele não tá num cenário muito ideal pra alguém que quer manter a tranquilidade da mente, né? Porque ele está num porão, sem janelas. Ele, pelo jeito, não sai de casa nunca, então ele tá com falta de vitamina D, tá precisando ver um sol. Os humanos precisam tomar sol para se sentir bem. E ainda... ele diz que assiste um monte de filme de terror, a cabeça dele deve estar sendo influenciada pelo fato de que ele tá num corredor escuro com máquinas de refrigerante velhas e é só isso que ele escuta o tempo todo. Qualquer um ia ficar um pouco mexido, né? Então ele realmente estava precisando mudar de casa. Eu sabia que o medo era irracional, mas não havia mais ninguém em volta, então... eu desci os degraus pulando, corri pelo corredor até o meu apartamento e fechei a porta o mais rápido que consegui sem fazer barulho. Como eu disse, eu me sinto um pouco ridículo por ter ficado com medo do nada. E o medo já desapareceu. Escrever isso ajuda bastante. Me faz perceber que nada está errado. Filtra os pensamentos e medos mal formados e deixa apenas frios e duros fatos. Está tarde, recebi uma ligação de um número errado e o celular da Amy descarregou, então ela me ligou de outro número. Nada de estranho está acontecendo. Mesmo assim, havia algo um pouco esquisito naquela conversa. Eu sei que poderia ser apenas os drinks que ela tomou, ou ela mesma que pareceu esquisita, ou seria... sim, era isso. Eu não percebi até o momento escrevendo essas coisas. Eu sabia que escrever ajudaria. Ela disse que estava numa festa, mas eu apenas ouvi silêncio ao fundo. É claro, isso não significava nada em particular, pois ela poderia sair da festa para fazer a ligação. Não poderia ser isso também.
Eu não ouvi o vento. Eu preciso ver se o vento ainda tá soprando. Entendo os pontos dele, mas ela poderia simplesmente estar num banheiro ou num quarto pra falar com ele. Mas se você tá na paranoia, tudo está indicando que tem algo esquisito acontecendo. Segunda-feira. Eu esqueci de terminar de escrever ontem à noite. Não estou certo do que esperei ver quando corri a escada acima e olhei pela janela da pesada porta de metal. Me sinto ridículo. Agora, o medo de ontem à noite parece vago e sem razão pra mim. Mal posso esperar para sair à luz do dia. Vou checar meu e-mail, fazer a barba, tomar banho e finalmente sair daqui. Espere, acho que eu ouvi algo. Foi um trovão. Aquilo de luz solar e ar fresco não vai acontecer. Eu saí para a escadaria e subi os degraus só para achar a decepção. A janelinha da pesada porta de metal mostrou apenas água corrente, enquanto a chuva torrencial batia contra ela. Apenas uma fraca e sombria luz passava através da chuva. Mas, pelo menos, eu sabia que era dia, mesmo que fosse um cinza, doentio e molhado dia. Tentei olhar pela janela e esperar pelo relâmpago iluminar a escuridão, mas a chuva estava muito forte e não pude ver nada mais do que vagas e estranhas formas se movendo em ângulos esquisitos nas ondas, lavando a janela. Desapontado, eu virei, mas não queria voltar para o meu apartamento. Então, subi as escadas, passei o primeiro andar e o segundo. As escadas terminaram no terceiro andar, o andar mais alto do prédio. Olhei através do vidro da parede externa da escadaria, mas era aquele tipo grosso e deformado que dispersa a luz. Não que, para começar, tivesse muito para ver através da chuva. Abri a porta da escadaria e caminhei pelo corredor. As grossas portas de madeira, mais ou menos 10 delas, pintadas de azul há um longo tempo, estavam todas fechadas. Tentei escutar algo enquanto caminhava, mas estava no meio do dia, então não me surpreendia ao não escutar nada, a não ser a chuva do lado de fora. Enquanto ficava lá, no meio do corredor mal iluminado, escutando a chuva, tive a estranha e fugaz impressão que as portas estavam de pé como silenciosos monólitos de granitos erguidos por uma esquecida civilização antiga. Para algum propósito guardião insondável. Um relâmpago brilhou e eu pude jurar que, por apenas um momento, a velha e granulada madeira azul parecia áspera como pedra. Eu ri de mim mesmo por deixar minha imaginação tomar o melhor de mim. Mas, então, me ocorreu que a escuridão e relâmpago devem significar que havia uma janela em algum lugar no corredor. Uma vaga memória veio à tona. E eu repentinamente lembrei que o terceiro andar tinha um recuo com uma janela embutida no meio do corredor. Tá, o cara está fazendo associações do prédio dele com uma civilização antiga. Agora eu vou apostar que ele está realmente tendo um surto psicótico. Como diz o título, né? Psicose. Eu acho que deve ser isso. Ou realmente o cara tá sentindo a vibe de uma entidade maligna muito antiga, que deve ter vindo de uma outra civilização. E aí, como ele tá pegando a energia dela, ele está se vendo nessa civilização, mas tá apontando mais pra surto psicótico. Animado em ver lá fora, em meio à chuva e, possivelmente, ver outro ser humano, rapidamente caminhei até lá, achando a grande e fina janela de vidro. A chuva lavava, como fazia com a janela da porta da frente, mas eu poderia abrir essa aqui. Eu estendi a mão para abri-la, mas hesitei. Eu tive a mais estranha sensação de que, se eu abrisse a janela, eu veria algo absolutamente assustador do outro lado. Tudo tem estado tão estranho ultimamente. Então eu pensei em um plano e voltei aqui para pegar o que precisava. Eu não penso seriamente que algo vá sair disso, mas estou entediado. Tá chovendo. E eu tô ficando totalmente louco. Eu voltei pra pegar minha webcam. O cabo não é, nem de longe, longo o suficiente pra chegar ao terceiro andar. Então, em vez disso, vou escondê-la entre as duas máquinas de refrigerante no lado escuro do corredor do porão, passar o fio junto à parede e por baixo da minha porta, e colocar uma fita isolante preta por cima do fio pra misturar com a tinta de plástico preta que passa junto da base das paredes do corredor. Eu sei que isso é bobo, mas eu não tenho nada melhor pra fazer. Bem, nada aconteceu. Eu abri a porta do corredor para a escadaria, me preparei, então escancarei a pesada porta da frente e corri escada abaixo até o meu quarto e fechei a porta. Eu assisti a webcam pelo meu computador atentamente, vendo o corredor do lado de fora da minha porta e a maior parte da escadaria. Estou assistindo agora mesmo.
mas não vejo nada de interessante. É claro, se você ficar parando pra escrever, em vez de olhar a filmagem, você vai perder o momento que a criatura passa, ou o espírito. Você tem que escolher um, ou você escreve, ou você assiste a filmagem. Eu apenas queria que a posição da câmera fosse diferente. Assim eu poderia ver através da porta da frente. Ei, tem alguém online? Eu achei uma webcam mais velha e menos funcional que eu tinha no meu armário pra fazer uma videochamada com meu amigo online. Eu não poderia realmente explicar pra ele porque eu queria fazer uma videochamada, mas foi bom ver o rosto de outra pessoa. Ele não podia falar por muito tempo, então não conversamos sobre algo significativo, mas me senti muito melhor. Meu estranho medo havia quase passado. Eu me sentia completamente melhor, mas tinha algo estranho sobre nossa conversa. Ele não tá se sentindo completamente melhor, né? Se ele tivesse completamente melhor, eu não estaria vendo coisas estranhas em tudo. Ele devia estar se sentindo um pouquinho melhor só. Eu sei que disse que tudo parecia estranho, mas ainda assim ele era muito vago em suas respostas. Não consigo recordar de uma coisa específica que ele disse, nenhum nome em particular, ou lugar, ou evento. Mas ele pediu meu endereço de e-mail para manter contato. Espera, recebi um e-mail. Estou prestes a sair. Recebi um e-mail da Amy, me pedindo para encontrá-la para jantar no lugar em que geralmente vamos. Eu amo pizza e tenho apenas comido comida aleatória da minha geladeira mal abastecida por dias. Então, mal posso esperar. Realmente, como que ele tá comendo? Porque, pelo menos uma vez por semana no supermercado, você tem que passar. Então, ele está saindo pra ir no supermercado? Ou será que ele pede delivery do supermercado? Ou será que, como bom americano, ele tem um monte de coisa enlatada e aí ele pode sobreviver por meses comendo feijão enlatado? Nossa, credo, ainda bem que a gente é brasileiro. Novamente, me sinto ridículo sobre os dias estranhos que tenho tido. Eu deveria destruir esse diário quando eu voltar. Ah, outro e-mail. Ah, meu Deus. Eu quase deixei o e-mail pra lá e abri a porta. Eu quase abri a porta, mas eu li o e-mail primeiro. Era de um amigo que eu não tinha ouvido falar havia muito tempo. E foi mandado para um grande número de e-mails que devem ser de cada pessoa que ele salvou em sua lista de endereço. Não tinha assunto e dizia simplesmente: visto com seus próprios olhos, não confie neles. Eles. O que diabos quer dizer? As palavras me chocaram e eu fico lendo de novo e de novo. Seria um e-mail desesperado mandando exatamente quando algo aconteceu? As palavras são obviamente cortadas antes de terminarem. Em qualquer outro dia, eu teria ignorado isso como spam de um vírus de um computador ou algo do tipo. Mas as palavras, visto com seus próprios olhos... Não pude evitar de reler esse diário e repensar os últimos dias e percebi que eu não vi outra pessoa com meus próprios olhos ou falei com outra pessoa cara a cara. A conversa pela webcam com um amigo foi tão estranha, tão vaga, tão sinistra agora que penso sobre isso. Foi sinistra ou seria o medo nublando minha memória? Gente, realmente tem tudo pra ser um surto psicótico, porque a mente paranoica, ela faz gracinhas com a gente que tudo parece um sinal, né? Mesmo quando você não está em surto, se você é uma pessoa mais paranoica, ou mesmo que você não seja uma pessoa paranoica, você tem sentimentos de paranoia, qualquer coisa parece algo. Por exemplo, sei lá, você está com gases, está querendo soltar um peidinho, mas você está entre amigos e você não quer que ninguém sinta o cheiro. Aí você vai pra um lugar mais afastado dos amigos, finge que você tá mexendo, sei lá, nos livros ali atrás da estante, solta o seu peidinho, mas ele sai mais alto do que você estava esperando. Quando você volta, algum deles pergunta: e aí? Viu? Ô fulaninho, tá tudo bem? Você na sua cabeça fica: caralho, escutaram o meu peidinho. Mas às vezes o fulaninho só tava querendo puxar assunto mesmo. E aí, como que tá? Tá tudo bem sua vida? Como que você tá? Mas como você soltou aquele peidinho, você fica: ai meu Deus, a pessoa sentiu o cheiro do peidinho, a pessoa escutou o peidinho. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que quando você tá na paranoia, parece que todo mundo sabe, e tudo é sinal, e tudo é porque tá conectado, e no final é só paranoia da sua cabeça. Ou, sei lá, você está em algum lugar, você vê umas pessoas olhando pra você e rindo, você fica: estão falando de mim, zoando da minha cara. E às vezes as pessoas só estavam rindo de qualquer coisa, elas olharam pra você sem querer e continuaram rindo. Então, se você já tá em surto, um spam pode parecer um sinal de que algo errado está acontecendo, né? Agora, como que você sai
do surto e percebe que você tá vendo coisa, ou como você sabe que, na verdade, não, tem algo realmente ruim e estranho acontecendo mesmo, siga a sua intuição. Porque às vezes realmente a sua intuição tá certa e tem algo estranho acontecendo. Às vezes a sua intuição te ajuda a perceber quando você tá numa situação de perigo. Então como fazer esse discernimento das situações, né? Muito difícil. Ou seria o medo nublando minha memória? Minha mente fica montando a sequência dos eventos, me mostrando que nenhum detalhe veio de fora. Eu mesmo entreguei tudo sem perceber. O número errado aleatório que pegou meu número e a subsequente chamada retornada estranha da Amy, o amigo que pediu o meu e-mail. Eu mandei uma mensagem primeiro, quando eu vi que ele estava online. Então, recebi meu primeiro e-mail alguns minutos depois daquela conversa. Ai meu Deus! Outra chamada da Amy. Eu disse pelo telefone que estava a meia hora de distância a pé da rua 7. Eles sabem que eu moro perto de lá. E se eles estiverem tentando me achar, onde estão todos? Porque eu não vi ou ouvi ninguém em dias. Não, isso é loucura. Isso é absolutamente louco. Eu preciso me acalmar. Essa loucura precisa terminar. Eu não sei o que pensar. Eu corri pelo meu apartamento furiosamente, segurando meu celular pra cima em cada canto pra ver se eu pegava um sinal através das paredes pesadas. Finalmente, no meu pequeno banheiro, perto de um canto do teto, consegui uma única barra. Segurando meu celular ali, eu mandei mensagens de texto pra cada número em minha lista. Não querendo trair algo sobre meus medos sem fundamento, mandei só: "Você viu alguém cara a cara ultimamente?" Gente, essa mensagem aí, pensa se receber de um amigo essa mensagem. Obviamente alguém acho que entraria em contato com ele sabendo se ele tá precisando de ajuda, né? Porque, tipo, esquisito. Naquele ponto, eu só queria alguma resposta. Não me importava qual seria a resposta ou se eu havia me envergonhado. Eu tentei ligar pra alguém algumas vezes, mas não consegui chegar alto bastante com a minha cabeça. E se eu trouxesse o celular pra baixo, por pouco que fosse, ele perdia o sinal. Então, eu me lembrei do computador e corri até ele. Mandei mensagens pra todos online. A maioria estava ausente. Ninguém respondeu. Minhas mensagens ficaram mais frenéticas e comecei a dizer para as pessoas onde eu estava e para virem aqui por uma série de razões pouco aceitáveis. Àquela altura, eu não me importava com praticamente nada. Eu só precisava ver outra pessoa. Virei meu apartamento de cabeça para baixo procurando alguma coisa que eu possa ter perdido. Algum jeito de contatar outro ser humano sem abrir a porta. Eu sei que é loucura, eu sei que é sem fundamento, mas e se? E se? Eu só preciso ter certeza. Eu coloquei o telefone no teto com fita, por precaução. Terça-feira. O telefone tocou! Exausto do alvoroço da noite passada, eu devo ter caído no sono. Acordei com o telefone tocando e corri até o banheiro. Fiquei em cima do vaso sanitário e abri o celular colado no teto. Gente, nunca façam isso. Eu acho que todo mundo sabe, mas é bom reforçar que subir em cima de vaso sanitário é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer. Porque você coloca toda a sua força, todo o seu peso, né, num único ponto. O vaso pode quebrar e ele vira uma arma letal. Quem tiver curioso, pesquisa no Google. Acidente com o vaso sanitário. Ah não, pera. Cuidado. Talvez colocar a frase dessa forma você vai encontrar algo com fezes. Mas eu estou querendo dizer com acidentes cortantes relacionados a vaso sanitário. Ela vira uma lâmina, a louça quebrada. Cuidado. Fiquei em cima do vaso sanitário, abri o celular colado no teto. Era a Amy. Me senti muito melhor. Ela estava realmente preocupada comigo e aparentemente havia tentado falar comigo desde a última vez que falei com ela. Ela tá vindo até aqui agora e... Sim, ela sabe onde eu estou sem eu ter falado pra ela. Me sinto tão envergonhado. Definitivamente vou jogar esse diário fora antes que alguém veja isso. Eu nem sei porque eu tô escrevendo nele agora. Talvez seja porque é a única comunicação que eu tenho tido desde... Deus sabe quando. Minha aparência está horrível. Me olhei no espelho antes de voltar pra cá. Meus olhos estão fundos, minha barba está mais grossa. Eu pareço doente. Meu apartamento tá um lixo, mas eu não vou limpá-lo. Acho que preciso que alguém veja o que eu tenho passado. Esses últimos dias não foram normais. Eu não sou do tipo de imaginar coisas. Eu sei que tenho sido uma vítima de extrema probabilidade. Provavelmente deixei de ver alguém por pouco, dezenas de vezes. Só aconteceu de eu sair do apartamento quando era tarde da noite, ou no meio do dia quando todos haviam saído. Tudo está perfeitamente bem. Sei disso agora. Além disso, eu achei algo no armário ontem à noite que tem me ajudado tremendamente. Uma televisão! Liguei ela antes de escrever isso. Tá passando aqui no fundo. A televisão sempre foi um escape pra mim e me lembra de que tem um mundo além dessas sujas paredes de tijolo.
Ainda bem que a Amy foi a única que me respondeu depois de eu ter perturbado freneticamente todo mundo que conseguiu ontem à noite. Ela nem sabe, mas eu considero o dia em que a conheci como um dos poucos momentos de felicidade verdadeira na minha vida. Ai, meu Deus, que dó. Um dos únicos momentos de felicidade da vida dele. Ai, gente, que triste. Eu me lembro daquele quente dia de verão ternamente. Parece uma realidade diferente desse lugar escuro, chuvoso e solitário. Sinto como se tivesse passado dias sentado naquele parquinho, velho demais pra brincar. Apenas conversando com ela, fazendo vários nadas por aí. Às vezes, ainda sinto como se pudesse voltar para aquele momento. Isso me lembra de que este maldito lugar não é tudo que existe. Finalmente, uma batida na porta. Achei estranho não conseguir vê-la pela câmera que deixei lá fora. Percebi que era um mau posicionamento, como quando eu não conseguia ver a porta da frente. Eu deveria saber. Eu deveria saber! Depois da batida, gritei brincando através da porta que eu tinha uma câmera entre as duas máquinas de refrigerante, porque eu estava envergonhado de ter levado essa paranoia longe demais. Depois de ter feito isso, eu vi a imagem dela caminhar até a câmera e olhá-la. Ela sorriu e acenou. Oi! Ela disse para a câmera alegremente, dando um olhar irônico. É estranho, eu sei. Eu disse no microfone ligado ao meu computador. Tenho tido dias estranhos. Deve ter tido, ela respondeu. Abre a porta, John. Eu hesitei. Como eu poderia ter certeza? Ei, colabora comigo um segundo aqui? Eu disse a ela pelo microfone. Me diga uma coisa sobre nós. Só me prove que você é você mesma. Ela deu um olhar estranho para a câmera. Certo? Ela disse lentamente, pensando. Nós nos conhecemos aleatoriamente num parquinho quando éramos velhos demais para estarmos lá. Eu suspirei profundamente enquanto a realidade retornava e o medo sumia. Deus, eu tinha sido tão ridículo. É claro que era a Amy. Aquele dia não estava em qualquer lugar no mundo, exceto na minha memória. Eu nunca mencionei isso pra ninguém. Não por vergonha, mas por ter uma estranha nostalgia secreta e um desejo pelo retorno desses dias. Se tivesse alguma força desconhecida trabalhando pra tentar me enganar, como eu temia, não tinha como eles saberem daquele dia. Certo, eu vou te explicar tudo, eu disse a ela. 1 minuto. Corri até o banheiro e arrumei meu cabelo o melhor que pude. Eu estava horrível, mas ela entenderia. Rindo do meu próprio comportamento inacreditável e da bagunça que fiz, caminhei até a porta. Coloquei minha mão na maçaneta e dei uma última olhada na bagunça. Tão ridículo, pensei. Meus olhos traçaram a comida meio consumida no chão, a lata de lixo transbordante, a cama que eu havia virado para o lado procurando por Deus sabe o quê. Eu quase virei para a porta e abri, mas meus olhos caíram sobre uma última coisa. A velha webcam. A que eu usei para aquela vaga e sinistra conversa com meu amigo. Ai, meu Deus, ele não vai abrir a porta. Meu Deus, amigo, só abre a porta, pelo amor de Deus. Sua silenciosa esfera negra jogada casualmente para o lado. Sua lente apontando para a mesa onde meu diário estava. Um terror sufocante me tomou enquanto eu percebia que se alguma coisa podia ver por aquela câmera, teria visto o que eu acabei de escrever sobre aquele dia. Eu perguntei pra ela por algo sobre nós, e ela escolheu a única coisa no mundo que eu achei que eles, ou a coisa, não sabia. Mas sabia! A coisa sabia! Poderia estar me observando o tempo todo! Eu não abri a porta. Eu gritei com um terror incontrolável. E sabe o que é o mais doido? Ele escreveu no diário sobre o dia que ele conheceu ela, porque foi muito marcante pra ela. Provavelmente a primeira coisa que veio na cabeça da Amy quando ele perguntou sobre algo que só os dois sabiam, veio esse momento porque também deve ter sido muito marcante e muito especial pra ela. É de novo só uma coincidência que de alguma forma faz sentido na paranoia da pessoa. Ai, meu Deus! E o pior é que se ele não abre a porta, ninguém pode ajudar. E eu acho que quando você tá num surto dessa maneira, a única forma de você sair dele é com alguém te ajudando a voltar a ter os pés no chão. Porque preso ali, tudo vai ser motivo pra ele se alimentar da própria paranoia dele. Sabe aquela coisa de que... Eu coloquei isso no meu livro, inclusive, tá? Quando a gente tem uma verdade, tudo ao nosso redor, tudo que a gente procura ao nosso redor é pra reforçar essa verdade. Então, se eu tenho certeza que, sei lá, gatos são fofinhos, eu vou procurar tudo ao meu redor que comprove que gatos são fofinhos.
Ai, mas eles são fofinhos mesmo, né? E aí, um gato foi lá e me arranhou. Ficou marca. Aí eu fico, ai, agora eu vou ter uma marca dos meus gatos pra sempre. Eu acho que eles estavam querendo se conectar comigo e a gente ter esse arranhado que junta nós dois pra sempre. E aí eu reforcei a ideia de que gatos são fofinhos, entendeu? Sendo que, na verdade, foi só um arranhão. Eu não abri a porta. Eu gritei com um terror incontrolável. Amassei a velha webcam no chão, a porta tremeu e a maçaneta tentou virar, mas eu não ouvi a voz da Amy através da porta. Seria a porta do porão, feita para impedir a passagem de correntes de ar, grossa demais? Ou a Amy não estava do lado de fora? O que poderia estar tentando entrar, se não ela? O que diabos está lá fora? Eu vi ela no meu computador pela câmera do lado de fora. Eu a ouvi pelos alto-falantes através da câmera do lado de fora. Mas era real? Como posso saber? Ela se foi agora. Eu gritei. Eu berrei por ajuda. Empilhei tudo no meu apartamento contra a porta da frente. Sexta-feira. Pelo menos eu acho que é sexta-feira. Quebrei tudo que era eletrônico. Destruí meu computador em pedaços. Cada coisa lá que pudesse ter sido acessada pela rede. Ou pior, alterada. Sou um programador, eu sei. Cada pedaço de informação que dei desde que isso começou, meu nome, meu e-mail, meu local, nada disso voltou de fora até eu ter dado. Eu tenho lido e relido o que escrevi, tenho andado de um lado para o outro, alterando entre um forte terror e uma descrença avassaladora. Às vezes, estou absolutamente certo de que alguma entidade fantasma está determinada na simples meta de me fazer sair. De volta ao começo, com a chamada de Amy, ela estava efetivamente me pedindo para abrir a porta e sair. Aí, ó, tá vendo? Se ele tem na cabeça dele de que uma entidade está querendo que ele saia para poder pegar ele, quando a amiga está preocupada e querendo que ele saia para ela poder ajudar, a ideia de que tem algo querendo que ele saia para ele ser mútuo é reforçada. É uma série de coincidências, de azares que reforçam a paranoia na cabeça. Não sei nem dizer se são azares, porque provavelmente uma pessoa que tá num surto paranoico, qualquer coisa vai ser motivo pra pessoa. Então, tem coincidências que realmente é um azar, porque elas reforçam demais, e tem coisas que talvez só são coisas da vida, assim, que teria acontecido de qualquer jeito, e a pessoa dá um jeito de ligar com a paranoia dela. Que é, inclusive, o que acontece no meu livro, tá? Se você gosta de histórias assim, leia a figura. Você sabia disso? Eu já falei por aqui alguma vez? Eu continuei a percorrer isso na minha cabeça. Um ponto de vista diz que eu agi como um louco. E tudo isso é uma extrema convergência de probabilidade. Nunca sair nos momentos certos por pura sorte, nunca ver outra pessoa por puro acaso, receber um e-mail sem sentido de algum vírus de um computador na hora certa. O outro ponto de vista diz que a extrema convergência de probabilidade é a razão pela qual, seja lá o que estiver lá fora, não ter me pego ainda. Continuo pensando. Eu nunca abri a janela no terceiro andar. Eu nunca abri a porta da frente. Até que aquela façanha incrivelmente estúpida com a câmera escondida na qual, após, eu corri direto para o meu quarto e bati a porta. Eu não abri a minha própria porta desde que escancarei a porta da frente do prédio. Seja lá o que estiver lá fora, se tiver algo lá fora, nunca fez uma aparição no prédio antes de eu ter aberto a porta da frente. Talvez a razão pela qual não esteja no prédio ainda seja que está em outro lugar pegando os outros. Então esperou até eu trair minha existência tentando ligar pra Amy. Uma chamada que não funcionou, até a coisa ter ligado pra mim e me perguntado meu nome. O terror literalmente me sufoca toda vez que eu tento encaixar as peças desse pesadelo. Aquele e-mail, curto, interrompido, seria de alguém tentando avisar? Alguma voz amigável tentando desesperadamente advertir-me antes da coisa vir? Visto com os meus próprios olhos, não acredite neles. Exatamente o que eu tenho suspeitado tanto. A coisa poderia ter controle magistral de todas as coisas eletrônicas, praticando seu engano para me fazer ir para fora. Por que ela não consegue entrar? Ela bateu na porta. Deve ser alguma presença sólida. A porta. A imagem daquelas portas no corredor superior com monólitos guardiões volta à minha mente toda vez que traço essa linha de pensamentos. Se há alguma entidade fantasma para me fazer sair, talvez não possa passar pelas portas. Continuo pensando em todos os livros que li ou filmes que vi, tentando gerar alguma explicação para isso. Portas sempre foram um foco intenso da imaginação humana, sempre vistas como proteção ou portais de importância especial. Ou talvez a porta seja grossa demais. Sei que eu não conseguiria arrombar nenhuma das portas nesse prédio, quanto mais as portas pesadas do porão. Tirando isso, a verdadeira questão é: por que a coisa me quer? Se quisesse apenas me matar, teria feito de várias maneiras, incluindo apenas esperar até eu morrer de fome. E se não quisesse me matar? E se tivesse um destino muito mais horrível guardado pra mim? Deus,
O que eu posso fazer pra fugir desse pesadelo? Uma batida na porta. Eu disse às pessoas do outro lado da porta que preciso de 1 minuto pra pensar e vou sair. Estou realmente apenas escrevendo isso para que eu possa resolver o que fazer. Pelo menos dessa vez, eu ouvi suas vozes. Minha paranoia, e sim, eu reconheço que estou sendo paranoico, me fez pensar em todas as maneiras que aquelas vozes poderiam ser falsificadas eletronicamente. Poderia ser nada senão altos-falantes do lado de fora, simulando vozes humanas. Realmente, levou 3 dias para eles virem falar comigo? Amy está supostamente lá fora, junto com 2 policiais e um psiquiatra. Talvez tenham levado 3 dias para pensar no que falar para mim. A afirmação do psiquiatra poderia ser bastante convincente. Se eu não dispensar que isso tudo tenha sido mal entendido maluco, e não uma entidade tentando me enganar por abrir a porta. Meu Deus do céu. Nossa, gente, realmente tem uma psiquiatra e policiais lá fora tentando salvar essa pessoa. Mas também pode ser uma entidade muito esperta, que vai querer criar um cenário que faça sentido a pessoa querer sair. Se a pessoa está nesse surto, o que ela poderia usar para entender o que há lá fora? Para ela confiar ou não no que estão dizendo? E eu pergunto isso se tiver algum psicólogo escutando essa creepypasta, vendo essa creepypasta. O que a pessoa poderia usar para ajudar ela a sair desse surto? Porque assim, a gente pode pensar, não existem entidades, é isso que ela poderia pensar. Mas assim, e se existir, gente? E se existir? Porque a gente vê tanta coisa de terror que se um dia a gente passar por uma situação que parece um filme de terror, a gente pode cair nisso. Isso pode acontecer com a nossa cabeça. Então como a gente faz pra voltar pra realidade? Claro que o psiquiatra entrando e o policial entrando vão resolver esse problema pra pessoa. Mas pra isso ele precisa abrir a porta. E o que faria ele abrir a porta e confiar nessas pessoas, né? O que ajudaria você a voltar pra realidade? Fica aí um questionamento. O psiquiatra tinha uma voz mais velha, autoritária, mas carinhosa. Eu gostei. Estou desesperado para ver alguém com os próprios olhos. Ele diz que eu tenho algo chamado cyberpsicose e eu sou apenas um de milhares de pessoas com epidemia em todo o país tendo colapsos causados por um e-mail sugestivo que passou de alguma forma. Eu juro que ele disse passou de alguma forma. Acho que ele quis dizer que se espalhou pelo país inexplicavelmente. Mas estou suspeitando que a entidade escorregou e revelou algo. Ele diz que eu sou parte de uma onda de comportamento emergente, que várias outras pessoas estão tendo os mesmos problemas, com os mesmos medos, apesar de nunca termos nos comunicado. Isso explica nitidamente o estranho e-mail sobre olhos que recebi. Não recebi o e-mail original, eu recebi um descendente dele. Meu amigo poderia ter tido um colapso também, e tentou avisar a todos que ele conhecia com seus próprios medos paranoicos. É assim que o problema se espalha, o psiquiatra afirma. Eu posso ter o espalhado também, com minhas mensagens para todos que eu conhecia. Uma dessas pessoas deve estar surtando agora, depois de ter sido provocada por algo que mandaram. Algo que pode ser interpretado do jeito que quiser. Algo como um texto dizendo, você viu alguém cara a cara ultimamente? O psiquiatra me falou que ele não queria perder mais um. Que pessoas como eu são inteligentes, e essa é a nossa fraqueza. Tá, então já fica aí o recado. Se tem alguém aí um pouquinho paranoico vendo esse vídeo, não entre na onda, tá, gente? É uma historinha de mentirinha, não é um recado pra reforçar algo que você já está pensando, tá? É só uma coincidência que a gente pegou essa história. Isso aqui é só uma história fictícia, não vai interpretar nada não, tá? Se você tá passando por isso, busca ajuda, fale pra outra pessoa, fale pra alguém que você confia, converse, porque conversar ajuda muito. Nossa! Tive que fazer uma pausa pra limpar a bosta fedida da Kitty. Meu Deus, que bosta fedida. Socorro. E eu não posso abrir a janela porque senão vai entrar a luz, vai cagar todo o vídeo. E aí eu tô nesse dilema. Prefiro um vídeo de bosta ou um cheiro de bosta. Vou continuar com o cheiro de bosta. Tô respirando pela boca. Aqui, tá difícil. Mas se eu fosse ver os sinais aqui de como os gatos são fofinhos, eu claramente estou ocupada com o vídeo e não estou dando atenção pros meus gatos. Aí a Kitty vai lá, faz uma bosta bem fedida. Eu sou obrigada a parar o que eu tô fazendo pra interagir com eles. Isso não é muito fofo, porque ela quer minha atenção. Gente, vocês estão vendo como gatos são fofos? Tudo são sinais quando você está procurando. Meu Deus do céu. Se eu fizer todo o resto do vídeo assim, gente, vocês acham que ia ser ruim eu fazer a leitura assim? Por que sua bosta é tão fedida, filha? Por que sua bosta é tão fedida? O psiquiatra me falou que ele não queria perder mais um, que pessoas como eu são inteligentes, e essa é a nossa fraqueza. Nós fazemos conexões tão bem que as fazemos mesmo quando elas não deveriam estar lá.
Ele disse que é fácil ser pego em paranoia no nosso mundo acelerado. Um lugar em constante mudança, onde cada vez mais da nossa interação é simulada. Tenho que reconhecer. É uma grande explicação. Explica nitidamente tudo. Explica tudo perfeitamente, na verdade. Eu tenho toda razão pra me livrar desse medo apavorante que alguma coisa, ou consciência, ou ser lá fora, quer que eu abra a porta pra que possa me capturar pra algum destino horrível, pior que a morte. Seria insensato ficar aqui até morrer de fome só pra desafiar a entidade que deve ter pegado todos os outros. Seria tolice pensar que, depois de ouvir a explicação, eu possa ser uma das últimas pessoas ainda vivas em um mundo vazio, escondido em meu seguro quarto no porão, contrariando alguma entidade impensável e enganadora, apenas me recusando ser capturado. É uma perfeita explicação para todas as coisas estranhas que eu vi e escutei. Tenho toda a razão do mundo para deixar esses medos irem e abrir a porta. E é exatamente por isso que eu não vou abri-la. Como posso ter certeza? Como posso saber o que é real e o que é ilusão? Todas essas malditas coisas com seus fios e sinais que se originaram de alguma origem invisível. Eles não são reais, não posso ter certeza. Sinais através da câmera, vídeo falsificado, chamadas telefônicas e e-mails falsos. Até a televisão quebrada no chão. Como posso possivelmente saber o que é real? São só sinais, ondas, luz. A porta. Está batendo na porta. Está tentando entrar. Que engenhoca insana poderia estar usando para simular o som de homens atacando a pesada madeira tão bem? Pelo menos vou finalmente ver a coisa com meus próprios olhos. Não há nada sobrando aqui pra coisa me iludir. Eu destruí tudo. Não pode enganar os meus olhos, pode? Visto com seus próprios olhos, não confie neles. Eles... Espere. Aquela mensagem desesperada estava me dizendo pra confiar nos meus olhos ou avisando-me sobre eles também. Ah, meu Deus, qual é a diferença entre a câmera e meus olhos? Ambos transformam a luz em sinais elétricos. Eles são o mesmo. Não posso ser enganado. Tenho que ter certeza, eu tenho que ter certeza. Data desconhecida. Eu pedi calmamente por papel e caneta todos os dias, até a coisa finalmente me dar. Não que isso importe. O que eu vou fazer? Arrancar meus olhos? Sinto como se as bandagens fossem parte de mim agora. A dor se foi. Percebi que esta seria uma das últimas chances de escrever legivelmente, já que, sem minha visão para corrigir meus erros, minhas mãos vão vagarosamente esquecer os movimentos envolvidos. Escrever aqui é uma indulgência, é uma relíquia de outro tempo, porque estou certo de que todos nesse mundo estão mortos. Ou algo pior. Eu me sento contra a parede acolchoada todos os dias. A entidade me traz comida e água, disfarça-se como uma amável enfermeira, como um doutor insensível. Acho que a coisa sabe que minha audição aguçou consideravelmente agora que vivo na escuridão. Ele arrancou os olhos. Ele arrancou os olhos. Meu Deus. Agora não tem como sair do surto. Agora que a pessoa não vê nada, ele chegou no nível de ficar tão noiado com o que ele tava vendo que ele arrancou os próprios olhos. E agora que ele não vê nada, será que não é mais fácil ainda de alimentar essa ilusão toda? Porque se ele só escuta e ele não consegue ver, como que ele sai da fantasia? Caramba. Acho que a coisa sabe que minha audição aguçou consideravelmente agora que vivo na escuridão. Finjo conversas nos corredores, na chance remota de que eu possa ouvir. Uma das enfermeiras fala sobre ter um bebê em breve. Um dos médicos perdeu sua esposa num acidente de carro. Nada disso importa. Nada disso é real. Nada disso me atinge. Não como ela me atinge. Esta é a pior parte. A parte que eu quase não consigo aguentar. A coisa vem até mim. Disfarçada de Amy. Sua recriação é perfeita. Ela soa exatamente como a Amy. Se parece exatamente com ela. Até produz uma réplica convincente de lágrimas, que me faz sentir em suas bochechas realistas. Quando me arrastou aqui pela primeira vez, disse-me todas as coisas que eu queria ouvir. Disse que ela me amava, que ela sempre me amou, que não entendia por que eu fiz isso, que ainda podíamos ter uma vida juntos, se eu apenas parasse de insistir que eu estava sendo enganado. Queria que eu acreditasse. Não. Precisava que eu acreditasse que ela era real. Eu quase caí nessa. De verdade, duvidei de mim mesmo por muito tempo. No final, entretanto, era tudo perfeito demais. Impecável demais. Irreal demais. A falsa Amy costumava vir todos os dias. E então, todas as semanas. E finalmente, parou de vir. Mas não acho que a entidade vá desistir. Acho que o jogo de espera é apenas outro de seus truques. Vou resistir pelo resto da minha vida se for preciso. Não sei o que aconteceu com o resto do mundo, mas sei que aquela coisa precisa que eu caia em seus enganos. Se precisar disso, então talvez, apenas talvez, eu seja um incômodo em sua agenda.
Talvez Amy ainda esteja viva em algum lugar lá fora, sendo mantida viva apenas por minha vontade de resistir ao impostor. Eu me seguro a essa esperança, me balançando pra frente e pra trás em minha cela pra passar o tempo. Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou quebrar. Eu sou um herói. Gente, calma que ainda tem mais uma parte, tá? Mas eu estou chocada quantas semelhanças eu vejo na minha história. E eu sei, desculpa ficar falando isso o tempo todo, tá? Mas aqui realmente tem muitas semelhanças. E agora eu tô me perguntando, será que o que eu tô sentindo lendo essa história aqui é o que vocês sentiram lendo a minha? Por quê? Nessa creepypasta, eu acho que tá muito evidente que não tem entidade nenhuma, que ele realmente enlouqueceu. Na minha história, você fica na dúvida. Eu acho. Na minha história eu não quis deixar tão claro se a personagem estava indo pelo caminho certo ou não. No final, o último capítulo, pra mim, sana essa dúvida, mas eu queria que ficasse bem em aberto para as pessoas precisarem pegar as dicas pra entender o que eu estava querendo passar, que não ficasse muito mastigado, sabe? E eu sinto que aqui em Psicose, é mais realmente a gente tá vendo uma pessoa em surto mesmo, e tá muito claro que essa pessoa tá em surto. E aí aqui, o protagonista falando ainda, não, eu não vou desistir porque eu sou um herói. Alguém aqui leu o meu livro e sabe do que eu tô falando? Tipo assim, eu e esse autor estamos conectados, cara. A gente teve pensamentos meio parecidos. Apesar de que, se você for ver, qualquer pessoa que está realmente passando por uma crise e tá vendo sinais e não sei o quê, é muito mais fácil pra ela se sentir especial e escolhida em um herói pra poder lidar com esses sinais todos e falar, não, eles são pra mim, do que realmente admitir a realidade, certo? E isso também me fez lembrar um podcast que eu escutei esses dias, que é maravilhoso, que chama Paciente 63. Essa história é de viajantes no tempo, e aí eles não sabem se eles estão viajando no tempo, se eles estão ficando malucos. É muito boa. E é brasileira, vocês encontram lá no Spotify, gente, vale a pena, juro. Ah, e tem outra coisa aqui também, né, que a minha personagem, ela é cega de um olho, e o protagonista fica cego aqui. Não sei se a intenção deles era apenas chocar, né, ele arrancando os olhos fora. A minha, de colocar a protagonista cega de um olho, é que ela vai explicar em algum momento da história que por ela só enxergar com um olho, a perspectiva dela das coisas muda. Então, às vezes ela pode colocar um copo d'água aqui e ela errar a mesa e o copo cair no chão, sabe? Mesmo assim ela consegue dirigir, porque não é nada que limite tanto ela, mas ela tem um pouquinho de problema com perspectiva, então ela sente que ela nunca enxergou realmente a realidade. Por quê? O que acontece? Quando você só vê com um olho, esse olho aqui precisa fazer o trabalho dos dois, né? E aí o seu cérebro, ele adapta a imagem que você tá vendo. Como você tá vendo só uma parte, o seu cérebro precisa adaptar pra você ver tudo. Então você vê uma versão adaptada da realidade, e por isso que você tem problemas com perspectiva, que é uma metáfora para tudo que a protagonista, a Cris, passa em A Figura, né? Porque ela é enganada em certos momentos, né? E aí ela passa a duvidar da realidade, porque ela não sabe mais o que é realidade e o que é enganação. E aí que tem tudo a ver com a forma que ela vê o mundo, né? Ela nunca viu o mundo completo, ela sempre viu uma parte dele. E aí ela completa com aquilo que ela acha que é. Mas será que é a realidade mesmo? Ou ela só está completando pra ela conseguir ver alguma coisa? Agora eu pergunto, se você leu a história, você pegou isso que eu tava querendo fazer, né? Essa brincadeira aí, você pegou isso? Bom, enfim, tudo que a gente leu, pelo jeito, era o diário, né, do protagonista. E está sendo postado porque eu acho que o médico encontrou. Eu li aqui a primeira frase do texto, né, pra explicar pra vocês onde a gente parou. O médico leu o papel onde o paciente havia escrito. Estava pouco legível. Escrito na trêmula caligrafia de alguém que não pode ver. Ele queria sorrir para a determinação do homem, um lembrete da vontade humana de sobreviver. Mas ele sabia que o paciente estava completamente delirante. Afinal, o homem são teria sido enganado há muito tempo. O médico queria sorrir. Ele queria sussurrar palavras de encorajamento para o homem iludido. Ele queria gritar, mas os filamentos nervosos enrolados ao redor de sua cabeça e para os seus olhos o fizeram fazer o contrário. Seu corpo caminhou para a cela como uma marionete. Ele disse ao paciente, mais uma vez, que ele estava errado e que não havia ninguém tentando enganá-lo. Pera, então não era surto, não era delírio, era real? O cara tava certo? E realmente tinha uma entidade tentando enganar ele? Afinal, um homem são teria sido enganado há muito tempo. Então, ele realmente é maluco, mas tem também a entidade?
Seu corpo caminhou para a cela como uma marionete e disse ao paciente mais uma vez que ele estava errado, em que não havia ninguém tentando enganá-lo. Ai meu Deus, eu tô confusa. Tá, entrei aqui no Reddit pra ver o que uma pessoa falou sobre o final, porque eu acho que eu não entendi direito. Então vamos ler. Eu acabei de terminar Psicose e vou ser sincero, aquele final foi muito estúpido e acabou com toda a intriga da história. Eu não consigo entender como que as pessoas gostam dessa creepypasta com aquele final tão ruim. A história foi muito bem escrita e eu realmente achei que parecia que eu tava escutando os pensamentos perdidos de alguém que tá ficando pirado com a sua desilusão, entrando totalmente na loucura. Mas mesmo assim, era estranho o suficiente pra eu me perguntar se realmente tinha mais alguma coisa rolando ali ou não. Eu me senti triste pelo John, mas também assustado, porque eu não tinha certeza se ele tinha ficado maluco ou não. Eu achei que a história terminava bem com só o eu sou um herói. Então eu achei que o final com o recado, né, desse médico acabou totalmente com a história, porque não deixou espaço pro mistério ou pra teorias. Eles só falaram, esse aqui é a interpretação real da história, haha. Eu pensei que você ficar maluco aos poucos e não conseguir voltar à sanidade é muito mais assustador do que qualquer monstro. E pensar que ele arruinou sua própria vida e qualquer chance de ser feliz com a Amy era muito triste. Mas não, era só malditos aliens, haha. Aí outro comentário falou assim, mas ele era mesmo maluco. Mesmo se os aliens não fossem reais, ele teria ficado maluco. E o ponto todo da história é mostrar como alguém ficando maluco era a única forma de ver os aliens. Realmente o que fala nesse final é tipo assim, que uma pessoa sã já teria sido enganada há muito tempo. E aí o fato dele ser maluco é o que fez ele sobreviver aos aliens. Então ele é maluco e os aliens estão lá. É meio que as duas coisas existem ao mesmo tempo. Enfim, vou ser sincera, acho que eu preferia também que ficasse meio ambíguo e que a gente não tivesse tanta certeza se tinha uma entidade ou não. Eu acho que poderia ter dado mais dicas de que a entidade era real agora nesse final, porque pra mim tava muito claro que ele tinha entrado em surto. Pra mim tava muito claro isso. Eu não achei tantas vezes que talvez fosse realmente ter uma entidade. Eu acho que ele poderia ter tirado esse final, falado de aliens, não sei o que, do médico andando que nem marioneta, arranca esse final, e depois que ele fala, eu sou um herói, não sei o que, podia ter mais algum estranhamento que desse uma dica de que, talvez a entidade seja algo mesmo, sabe? Alguma fala da Amy que fosse esquisita e que trouxesse essa ambiguidade. Eu concordo, assim, em partes com esse comentário falando que perdeu a graça eles falarem, não, é alienígena mesmo, sabe? É tipo uma coisa estranha mesmo. Eu acho que uma solução interessante é realmente você dar dicas do que você espera que as pessoas pensem, mas você deixa aberto pra interpretações, que foi o que eu fiz no meu livro, né? Nossa, gente, eu tô falando mais do meu livro do que da creepypasta, vocês devem estar odiando, desculpa. Mas quem leu, eu imagino que esteja sendo legal, né, ter esses comentários, assim, enfim. Porque eu realmente queria que as pessoas pudessem pensar as duas coisas sobre a Cris no final. Assim, na minha opinião, eu dei uma certa dica nas últimas páginas do livro, explicando um acontecimento que pra mim ali tá meio que claro o que foi que aconteceu. Mas eu entendo que talvez tenha gente que não pegue e fique achando que, sei lá, tá aberta a interpretação. E isso pra mim é ótimo, porque era o que eu queria mesmo, que as pessoas ficassem um pouco confusas e que elas tivessem que se esforçar um pouquinho pra entender. Mas não tanto no nível de que, não tem a resposta aqui, porque tem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta. Espero que vocês tenham gostado do meu livro também. Se vocês quiserem continuar nessa pegada de tipo, a pessoa tá maluca ou não tá? Recomendo ler O Bigode, muito bom. E recomendo escutar Paciente 63, que é ótimo. Nossa, muito bom. É isso, gente. Quem leu a figura, comente sobre o livro, faça vídeos, faça post pra eu repostar. E porque o livro tá indo muito bem mesmo. Mas eu acho que ele ainda tá na nossa comunidade, sabe? Eu queria que ele chegasse pro resto do Brasil. Então, conta aí com o apoio de vocês e todo mundo que já comprou. Só de você comprar e de você falar com algum amigo ou com algum familiar se já fez sua parte. E se você não comprou, tudo bem, tá? Espero que um dia você tenha a oportunidade de ler. E se não tiver também, não tem problema, gente. É isso, vou continuar trazendo histórias por aqui. E é isso, beijinhos.